Olá! No vídeo de hoje vamos conversar mais um pouquinho com o meu irmão Leonardo sobre esse momento tão grave que estamos passando. Seria uma aprovação coletiva? Seria o período mais grave do planeta? O que podemos dizer da pandemia sob a luz do Espiritismo? Leonardo, a gente tem consciência da necessidade das provações coletivas e a gente sabe que há razões para que isso ocorra. Só que quando a gente está vivenciando essa experiência, como é o momento atual de uma pandemia, isso realmente mexe muito com a gente. Eu estava assistindo a live, uma live muito interessante que o Divaldo fez com o professor Otacílio. E o Otacílio chamou a atenção que parece que a pandemia, naquele momento da live, que ele fez uma live na quinta-feira da Mansão do Caminho, que a Mansão do Caminho, na quinta-feira é o dia que eles fazem uma live com o Divaldo e mais um, né? Aí convida sempre um trabalhador espírita. E o professor Otacílio comentou que parecia que o número de mortos no Covid era de aproximadamente 3 milhões no mundo, né? E aí ele puxou para a gente refletir algo muito interessante. Ele comentou que se as pessoas tinham consciência de quantas pessoas desencarnam por ano. E ele comentou que, em média, por ano, são 60 milhões de desencarnes. Se o Covid levou 3 milhões, né, o 2020 parecia que estava girando em torno de 63 milhões, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, os números são. A gente percebe uma perturbação diante de uma pandemia, mas os números são próximos, vamos dizer assim. É até estranho falar isso, mas. Só que a gente sabe também que é necessário que os escândalos aconteçam. A pergunta que a gente faz é: seria a pandemia um escândalo conforme o ditado? E há razão para a gente ficar tão perturbado diante dessa desencarnação em massa, que eu acho que o que mais assusta é porque está muito próximo da gente? Bom, a pandemia é uma aprovação coletiva, né? Uma aprovação coletiva. Se você quiser chamar isso de escândalo, né? Mas o escândalo tem que ver o sentido dessa. A gente dá a palavra escândalo. Se for escândalo uma problemática interpessoal entre pessoas, que Jesus falou, é necessário que haja escândalo, mas há porque os escândalos vêm. Se for em termos de problemática, sim, é uma problemática que vem trazer algum incremento no nosso processo evolutivo, sem dúvida. O próprio movimento espírita. O movimento espírita é um exemplo. Os centros fecharam, foi uma dificuldade, está sendo uma dificuldade. Trabalhos mediúnicos, trabalhos de passe, trabalho de crianças e jovens, trabalho de assistência social, tudo isso está sendo uma luta para as casas espíritas. Então, é uma dificuldade. Mas, por outro lado, as lives, os estudos virtuais, foi um processo que a gente descobriu e que provavelmente não vai deixar de acontecer na pós-pandemia. Então, é uma ferramenta a mais de estudo, de trabalho. Então, é uma dificuldade que trouxe seus desafios para o movimento espírita, mas também trouxe benefício. É uma prova. E, nesse sentido, nós enfrentamos muitas provas. Só que essa nos impactou, teve muita mobilização, foi mundial, trouxe um impacto da mídia, mas nós enfrentamos, é porque a gente esquece fácil. Na década de 80 e década de 90, a AIDS era uma coisa terrível. O pânico que a AIDS gerava não teve essa caracterização de pandemia com as nuances que a gente está enfrentando agora.
Mas a AIDS gerou muito susto, muito pânico, muito medo das pessoas. Né? Eu lembro quando o Magic Johnson, isso já, a AIDS já não estava na época de maior terror. O Magic Johnson foi tentar jogar, e aquilo gerou um monte de confusão. Então, quer dizer, é Muito uma situação. preconceito, né? Inclusive em Pois é. relação a ele. Então, se você lembrar, por exemplo, o período da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, coincidiu a Primeira Guerra Mundial com a pandemia da gripe espanhola. E aqui no Brasil. Que foi no retorno dos militares, né? Para suas casas, estava disseminando o vírus, né? Da E gripe. vitimou muitos políticos importantes, líderes políticos do país, inclusive Eurípides Barçanufo, nosso grande apóstolo de Sacramento. Então, a gripe espanhola foi uma pandemia com impactos maiores, se você pensar proporcionalmente em relação à população, do que o Covid-19. A gente não sabe que o Covid não terminou ainda, a gente não tem um número total. Mas, se você fizer uma projeção, aparentemente a gripe espanhola foi até mais impactante, mais terrível, coincidindo com a Primeira Guerra Mundial. Pegando o final da Primeira Guerra Mundial, porque a gripe espanhola foi centralizada em 1918 e a Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 18. Aí depois você fala assim, não, agora acalmou, passamos o pior. Aliás, há grupos religiosos que previram, por várias vezes, falaram, não, errei, agora o ano é mais para frente. Previram o final do mundo. E para muitos acharam que devia ser o final do mundo mesmo. Gripe espanhola, mais Primeira Guerra Mundial. Passou o tempo, sobreviveu, o mundo não acabou. E o que aconteceu? Veio a depressão de 29. O craque da Bolsa de 29. O mundo inteiro entrou numa situação de penúria econômica. E depois veio a ascensão de regimes. Já tinha começado na década de 20, a ascensão de regimes totalitários. Mussolini na Itália, Stalin assume na União Soviética, na década de 30, Hitler assume na Alemanha, e criam aquele caldo de cultura que gerou a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos enfrentando situações difíceis. Só que, às vezes, as provações não atingem o nosso quintal. E, nesse caso, a pandemia é global. Porque o pessoal que enfrentou as guerras do Iraque, o pessoal que enfrentou o problema lá na Síria, são problemas que estão acontecendo aí. Só que não atingem a nossa esfera de contatos mais fortes, pelo menos nós aqui, do Brasil. Então, a gente não se dá conta. Mas nós estamos enfrentando essas provas. E, certamente, as provas trazem aprendizado, e a gente deve encarar como provas, e expiações, se for o caso, mas principalmente como provas que promovem o espírito que traz o incremento. E que trazem lutas, né? E que trazem desafios. E é isso aí. Eu acho que a gente tem que encarar dessa forma e tentar recolher, tentar se acautelar, tomar os cuidados, porque se acontecer conosco, não seja atribuída a nós uma responsabilidade por um comportamento imprevidente e irresponsável em relação aos nossos irmãos também, aos nossos companheiros. Então, que a gente tem a responsabilidade. Então, é a lei de sociedade, a gente tem a responsabilidade. Mas, e se acontecer que eu falo, não, eu não fiz nada de maior irresponsabilidade, maior inconsequência que ocasionou isso. E que a gente tente sobreviver e tudo mais. Agora, é uma provação, sem dúvida, para todos. E é uma luta, como outras. Nós já enfrentamos outras no passado e certamente vamos enfrentar outras no futuro. Agora, as provações nos surpreendem às vezes. Vem provações que com características que a gente não espera. Mas isso também faz parte da aprovação. A aprovação, ser surpreendente, atingir a gente no momento que a gente não espera, faz parte do nosso desenvolvimento intelecto-moral, é a luta da vida. Né? Agora, o importante, o que é essencial da mensagem de Jesus e que o Espiritismo desdobre e aprofunda é a imortalidade da alma. A gente está na vida para lutar, para crescer, podemos ser felizes, mas parcialmente, porque não somos espíritos perfeitos, mas se desencarnarmos, continuaremos a viver. Então, precisamos enfrentar isso individualmente e também coletivamente da melhor maneira possível.
espiritualmente e materialmente. A Dulceli, que é a nossa companheira, presidente da USE aqui da cidade, da região nossa aqui, a gente estava falando sobre a pandemia, ela contou um episódio muito interessante, comentando que a mãe dela viveu a gripe espanhola. E ela falou que era um horror, porque os caminhões da prefeitura paravam para colocar os corpos nas caçambas. E aí quando a gente observa, apesar da gente estar vivendo uma pandemia horrível, né, porque toda pandemia é uma prova forte, assim, grande, mas a gente tem um conforto que até as pessoas mais simples, elas têm uma estrutura que muitos no passado não tinham. Então, assim, e há uma expectativa grande com as vacinas e tudo mais, algo que também chama atenção, porque tem vacina aí que até hoje não foi descoberta. E, e se a vacina se confirmar que ela afetar nos índices e a pandemia terminar, a gente vai perceber que foi a vacina mais rápida que a ciência já produziu. Que uma vacina em menos de 2 anos, né, é algo inédito na história. E a gente percebe também, Dudu, uma questão intelecto-moral, né? Um aprendizado moral e um aprendizado social. Porque o país rico vacina todo mundo, mas e o país pobre? Só que daqui a pouco desenvolve uma variante no país. Se o país rico não ajudar o país pobre, se desenvolver uma variante, daqui a pouco contamina de novo o país rico e traz problemas para o país rico. Então, a questão das fronteiras, a questão do diálogo entre as nações, das responsabilidades coletivas nossas, né? Coletiva com a família, coletiva com o vizinho, coletiva entre nações. Então, tem muitos ensinos, tem muita reflexão moral, social, em termos de lei de sociedade, em termos de leis morais, terceira parte do livro dos Espíritos, e espiritual, no sentido mais profundo da palavra. Né? É isso, valeu. Se vocês têm alguma dúvida, deixem nos comentários. Quem sabe a gente não consegue fazer um vídeo abordando a dúvida de vocês. E se vocês simpatizam com o nosso trabalho, compartilhem, divulguem nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Fiquem à vontade. Ficamos sempre muito felizes em levar um pouquinho do espiritismo para as pessoas. Devemos sempre divulgar a doutrina. A maior caridade que fazemos a ela é a sua divulgação.